Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um vídeo interessante acerca da computação e da tecnologia. E hoje nós iremos falar um pouco sobre história, iremos falar sobre a evolução dos computadores. É um assunto para muitos chato e outros muito divertido, pois relembra como surgiu o computador, como o computador veio estar, como ele é atualmente, como foram os seus primeiros. Então vamos lá dar início ao nosso conteúdo. Nós temos a primeira geração. Antes de iniciar, as gerações são divididas em 5. Existem 5 gerações para os desenvolvimentos dos computadores. Primeira geração, vamos nessa. Nesta geração, os computadores eram constituídos de válvulas e relés e eram de grande porte. Para o manuseio do mesmo, o usuário deveria ter o conhecimento de programação e manutenção do equipamento. Bem, para que você venha estar bem saliente do que o que seria o computador, você pode estar acessando o nosso primeiro vídeo no nosso canal. Então, pessoal, qual foi o objetivo da criação dos computadores? O primeiro computador a ser criado foi o Colossus. O que foi que houve com ele? O Colossus ele foi criado com a finalidade de auxiliar as forças britânicas a decifrar os códigos militares alemães, principalmente os navais. Então, primeiramente, os computadores eles foram criados para fins militares, que estavam sendo utilizados a partir no início da Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, para decifrar os códigos dos seus adversários. E também, muito depois, foi também utilizado para a calculagem do lançamento de canhões, do lançamento de bombas. E o que era constituído estas máquinas? Estas máquinas elas funcionavam através das válvulas, como vocês podem estar a observar no nosso canto esquerdo, na nossa tela, você está a observar as válvulas de vários tamanhos. E aqui elas faziam o funcionamento daquela máquina. E cada válvula ela teria uma válvula acesa e uma válvula desligada, que ali estaria a informar a presença e a ausência de energia. E o usuário, quando eu falo na frase usuário, eu estou me referindo àquela pessoa que vai estar a utilizar o computador daquela época, não é um usuário comum, entendam bem. Aquela pessoa que estaria a utilizar, os militares, eles deveriam ter o conhecimento abrangente, tanto em programação, tanto na manutenção do equipamento e para toda a parte da limpeza. Então era algo bem abrangente, era algo bem dificultoso, era algo que dava dor de cabeça realmente. Então vamos para a nossa segunda geração. Os computadores evoluem, sendo agora utilizados transistores, com a vantagem na diminuição do tempo de processamento e na economização de energia. É nesta geração que surgem os primeiros SOs, FMS e BSYS. Então, pessoal, qual foi o objetivo dos transistores? Em diminuir. Diminuir o quê? O tempo, como diz no nosso texto, diminuir a energia, economizar a energia. Aquelas máquinas robustas estavam acarretando muito desperdício de energia. Era uma energia imensa que estava sendo utilizada naquelas máquinas. Então, os transistores eles vieram a ser utilizados para um maior processamento das informações, havendo assim a vantagem na diminuição do tempo e no aumento da produtividade. Vamos para a nossa terceira geração. Aí já vem algo mais diversificado, algo bem mais dinâmico. Os circuitos integrados. Os circuitos integrados entram em ação, ocasionando uma diminuição nos tamanhos das máquinas e aumentando a velocidade dos processos. Técnicas como multiprogramação, spoofing e time sharing são desenvolvidos para intensificar a execução dos processos. Então, pessoal, foi a primeira miniaturização eletrônica e permitiu que se colocassem em um único dispositivo dezenas até centenas de transistores, possibilitando a construção de computadores menores,
mais rápidos e mais baratos. Inicia-se a era do circuito integrado, que vai ser aquela era em que o processamento vai estar mais desenvolvido. As máquinas poderão operar com a maior velocidade. As máquinas vão ter um teor menor na sua parte física. Não vai ser aquela máquina tão robusta, aquela máquina enorme que pegava metros de largura e comprimento. Mas vai ser aquela máquina que vai estar fazendo cálculos igualmente com os outros, até superando maior a velocidade e trazendo para o usuário que está a utilizar um melhor desenvolvimento dos seus processos. E essas técnicas, como multiprogramação, spoofing, time sharing, são técnicas em que o computador estará a utilizar, eu posso lhe dizer, estará a utilizar técnicas para acarretar o processamento com maior velocidade, uma maior velocidade na execução dos processos que são manipulados para a máquina. Vamos dar continuidade à quarta geração. Nesta época, os PCs, computadores pessoais, são desenvolvidos para estarem sendo utilizados por usuários comuns. Grandes nomes aparecem nesta época, como Steve Jobs e Bill Gates. Bom, pessoal, aqui já é uma geração que nós já temos um maior conhecimento e que são máquinas que nós utilizamos até hoje em dia. Aqui nós temos dois PCs, Personal Computers, computadores pessoais. Ao nosso lado direito, o daquela época mais antiga, e o nosso lado esquerdo, o computador mais atual. Então você pode notar a diferença entre eles dois. Uma máquina maior, com um monitor menor, uma máquina menos, com o seu hardware, um monitor maior, com um desenvolvimento mais apurado, um design mais chamativo. Então foram desenvolvidos os computadores pessoais para usuários comuns, agora sim usuários comuns, estarem a utilizar. Como assim? Como assim, Davi? Está a utilizar esses computadores? Naquela época não era muito comum haver um computador numa casa de uma família normal. E a partir daí, grandes nomes como Steve Jobs e Bill Gates foram desenvolvendo hardwares, softwares, sistemas operacionais para que essas pessoas viessem a estar utilizando esses dispositivos em suas casas, porque eles pensaram: poxa vida, essas máquinas também podem estar sendo utilizadas por usuários comuns. Não é só precisamente nós de universidades ou militares ou pessoas de órgãos maiores que podem estar utilizando essas máquinas. Essas máquinas também devem ser disponibilizadas para as outras pessoas. Então esse era o pensamento que eles tinham naquela época e que acarretou um grande processo para os nossos dias atuais. E vamos dar continuidade à nossa quinta geração e última. Com a evolução da nanotecnologia, são desenvolvidos aparelhos denominados dispositivos móveis, atuando com grandes funcionalidades. O que seriam esses dispositivos móveis? Tablets, smartphones, celulares que possuem um hardware mais elaborado, trazendo semelhanças aos nossos computadores pessoais de mesa, são os dispositivos móveis. Então, o que foi que aconteceu nessa geração? Essa geração é a geração daquele hardware, daquele dispositivo que você utiliza, que você coloca em seu bolso, que você coloca em sua mochila e você o leva para qualquer local. Isso é um dispositivo móvel? Não, isso não é só isso, é um dispositivo móvel. Isso é uma definição pouco desenvolvida, mas eu estou assemelhando o que? Estou fazendo com que você tenha o conhecimento daquilo que você utiliza no seu bolso, seu celular, seu smartphone. Na bolsa eu levo meu netbook, meu notebook, meu tablet. Então esses dispositivos, o que é que eles possuem? Eles possuem mecanismos semelhantes aos computadores pessoais, mas possuem um hardware menor, um hardware não tão elaborado. Vamos trazer uma diferença entre o nosso dispositivo. Observe na tela, nosso lado esquerdo. Olhe esta diferença entre este dispositivo
E para o dispositivo da quarta geração? Para o dispositivo da terceira geração, preste atenção nas imagens. Observe, veja o seu hardware bem mais elaborado. A segunda geração e a primeira geração, que nem se fala. Do nosso lado direito nós temos um operário, eu digo operário, operador, fazendo a manutenção da máquina. Observe o tamanho da máquina para a nossa máquina dos dias atuais, como você pode ver, que são as tecnologias móveis, dispositivos móveis. Então esses dispositivos, eles vêm com hardware que fazem processos semelhantes aos computadores. E uma grande novidade é que hoje em dia já existem dispositivos móveis de 64 bits, que já trabalham a velocidade dos computadores pessoal. Então, pessoal, essa aula foi uma aula bem rápida e eu quis trazer para vocês um pouco da história das gerações dos computadores. Eu não quis levar muito em conta, aprofundar muito, porque é um assunto um pouco cansativo e muitos não gostam, mas outros também gostam do assunto. Então eu fiz uma mesclagem entre as classes das pessoas que gostam e que não gostam. Então eu espero que vocês tenham gostado nesta nossa aula e que vocês aqui ao centro do nosso slide está o ENIAC, uma grande máquina daquele tempo, e você pode observar que o seu hardware era bem potente. Então, pessoal, muito obrigado a todos, espero que vocês gostem, inscrevam-se no canal, não deixem de estar curtindo nossa página no Facebook e até a próxima.